CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Manuel Paiva, bom dia. Bom dia, meu amigo Breno, bom dia aos nossos ouvintes que nos acompanham pela rádio e pelo YouTube. Tudo bem, Breno? Tudo bem, graças a Deus, tudo certinho. Mas, meu amigo, existem algumas coisas que não estão tão certas, né? A gente está falando de mobilidade, falamos sobre a questão dos radares e aí, consequentemente, a gente precisa falar também sobre a questão dos acidentes. Acidentes fatais em janeiro deste ano de 2026, porque a cidade de Manaus continua a apresentar riscos elevados para quem circula pela cidade, especialmente pedestres e motociclistas. Segundo dados divulgados pelo SAMU, em janeiro deste ano, 2.400 pessoas deram entrada na rede pública de saúde, sendo 61% motociclistas. Meu amigo, acabamos de falar sobre essa questão dos novos radares, mas ainda assim ainda temos um número alto, apesar de redução, nós até comentamos aqui sobre isso, né? Tivemos redução, mas ainda assim números elevados. A que se deve tudo isso, mesmo com essa questão da fiscalização eletrônica? Pois é, Breno, na realidade é o seguinte, você veja que esses números, eles sempre vão fazer nós refletirmos de que muitas vezes a autoridade vai para um lado e o fato coloca outro, né? O ano de 2026, se for comparado ao ano de 2025, nós temos alguns avanços quando se fechou o mês de janeiro. 18 pessoas perderam a vida na nossa rua, né? E você sabe, Breno, se nós formos comparar essas 13 pessoas, dessas 18 pessoas, 13 pessoas foram motociclistas. O equivalente a 70% e 86%, né, aumentou, se for comparado com janeiro de 2025. Ou seja, na realidade, o motociclista aumentou o número de óbitos, ele andando pelas ruas. Você veja que esse dado do SAMU reflete aquilo que foi o ano de 2025, Breno. 2025, em relação a 2024, os números foram 25% superiores o número de sinistros, incidentes, ocorrências de pessoas que deram entrada na rede pública de saúde. Esses números eles continuam sendo muito altos e o número de acidentes em Manaus é muito elevado. Houve uma redução no número de vítimas fatais, no geral, né? Mas as pessoas estão se machucando. Significa o quê, Breno? É de que cada vez, à medida em que nós vamos contendo em determinados setores do sistema viário o controle da velocidade, a velocidade é o fator que mais tem provocado acidentes com mortes e tem provocado mais acidentes com pessoas que ficam lesionadas. É a velocidade. O segundo aspecto é você ultrapassar o sinal vermelho. E quando você ultrapassa o sinal vermelho, Breno, você sempre vai machucar aquela figura que aparece como o segundo grupo que mais morreu o ano passado e que mais morreu no mês de janeiro aqui em Manaus, que é o pedestre, que é quando ele está atravessando a rua, quando ele está caminhando, quando ele efetivamente está circulando no sistema viário, né? Ou seja, esse grupo, ele tem que ter um cuidado especial do poder público, né? Só o radar resolve? Claro que não. O radar não resolve, porque se resolvesse, não é? Na realidade, hoje nós temos 61 radares, Breno, na cidade. Nós temos já 20 radares a mais do que nós tínhamos em dezembro de 2012. Lá em dezembro de 2012 foi o último período, nesses últimos 14 anos que nós tivemos controle de velocidade, tivemos fiscalização eletrônica, e naquela época tinham 41 no máximo na cidade. Hoje nós já temos 61 operando na cidade, né? É o suficiente? Não, precisamos de mais. Precisamos de mais campanha, precisamos de mais parcerias do governo do estado com a prefeitura, precisamos de mais parcerias do governo do estado, prefeitura e governo federal, para que nós possamos, por exemplo, Breno,
colocar de pé aquela passarela da via lá da Torquato Tapajós, que ali é uma rodovia estadual e é uma rodovia federal, e ali é um ponto de acidente muito forte, é um ponto de retenção muito forte na via, gera congestionamento para quem vem para o centro e quem sai do centro para ir para a Zona Norte, não é? Ou seja, esse ponto precisa ser resolvido, Breno. Manuel, você fala a respeito dessa passarela como uma das ações que podem ser feitas. Nós ouvimos ainda há pouco na reportagem a questão sobre educação no trânsito. E muito se fala sobre isso. Precisa de educação no trânsito, precisa de educação no trânsito. Como é que a gente consegue fazer uma educação no trânsito efetiva? E aí, não é só dar um panfleto no sinal. Não é só multar, até porque assim, eu tento não ser um mau motorista. Né? Quem nos ouve também pode ter esse mesmo pensamento. Eu tento não ser um mau motorista. A minha situação, eu recebo um salário mínimo, tenho um carrinho aqui básico, na minha correria, tento pagar meu IPVA, meu amigo, eu tenho manutenção para fazer, tenho que botar gasolina que não está barato, eu tenho uma porção de coisa para pagar. E aí, às vezes, porque eu estacionei num Zona Azul, vou pagar um rio de dinheiro, vou ser penalizado. A questão da multa é muito mais, de fato, a questão do dinheiro, mas não educa de fato. Qual ação efetiva a gente pode ter, de fato, para a educação no trânsito? Porque, às vezes, por exemplo, a gente falou da questão do pedestre. Tem motorista que acha que o carro dele tem preferência. Mas ele está fora da faixa, ele tem que correr. Calma lá, que a vida tem sempre preferência, não é isso? Claro, claro. Por exemplo, você está tocando um fato, num ponto fundamental. A questão da campanha permanente. Não são aquelas sazonais. Aquelas que vai lá, eu vou lá, educativamente e tudo. Ontem, eu acompanhei um grupo de jornalistas aqui da Rede Amazônica, que fomos fazer uma visita, revisitar esse local da ex-passarela que já caiu em 2024, antes da eleição. Essa promessa é antes da eleição de 2024. Né? Breno, continuou da mesma maneira. Lá, o cadeirante não pode atravessar. A pessoa idosa não pode atravessar, o idoso não pode atravessar, a pessoa de baixa mobilidade não atravessa, a mulher grávida, acompanhada do filho na mão, não atravessa, porque não tem acessibilidade segura e inclusiva para que ela possa fazer uma travessia de rua. E ali não é uma rua, ali é uma rodovia que tem 4 faixas, no sentido bairro, 4 faixas no sentido centro, e ainda tem 2 faixas no meio para os ônibus do transporte, porque ali é uma estação de transbordo do transporte coletivo. Não é? Você veja, a educação, o radar não resolve esse problema, o semáforo não resolve esse problema. Ali não tem nenhum agente de trânsito orientando esse povo que está perdendo tempo, leva para mais de 10 minutos para atravessar aquela rodovia federal. Quando a gente fala dessa questão, eu acho que tem que ter um esforço contrário. Porque, Breno, semana passada nós fizemos uma visita a uma escola particular que tem um problema de acesso nesse período escolar. Né? E tinha uma posição de dizer o seguinte: olha, nós vamos resolver isso, só o poder público vai resolver. Né? E a gente intermediou essa reunião, onde, na realidade, o que ficou muito claro? Se os pais dos alunos, os alunos, o poder público, a direção da escola, a comunidade no entorno, não tiver um propósito de melhorar a segurança viária, através de um acesso seguro, através de não prioridade, não achar que é o dono do pedaço, achar que ele é o mais atrasado, não vai ter solução. Pode colocar multa, pode colocar semáforo, não adianta. Tem que ter boa vontade. É o comportamento inclusivo, o comportamento de você conviver com as diferenças. E você tem razão. A educação, as campanhas para incentivar
para que o pedestre, para que o condutor, ele tenha um comportamento menos hostil, menos agressivo, ele seja mais acolhido. Agora, é necessário que haja uma contrapartida do poder público para dizer o seguinte: eu vou dar prioridade a quem anda a pé quando eu prepara uma passarela que tem iluminação, que tem um elevador, que tenha segurança, que tenha indicação, que tenha acessibilidade, e não constar aquilo como eu tenho a passarela e te vira. Eu coloquei um semáforo para atravessar uma Constantino Nério ou uma Torquato Tapajós e te vira. Você não pode ir com teu avô, você não pode ir com uma pessoa e tal. Ou seja, esse tipo de empatia eu acho que é fundamental para desaguar nesse problema nosso que é o resultado, aquilo que muitas vezes a autoridade diz: nós temos que alcançar os índices da ONU para que nós tenhamos 50% de redução de acidente. Mas isso depende do condutor. Não, não só depende do condutor. Depende dessa consciência, depende de uma inclusão, de uma participação das pessoas. Breno, participação comunitária. É tão fundamental participar comunitária. Mas se a comunidade não é ouvida, não tem participação comunitária. Se existe apenas um poder orgulhoso, soberano, né, sabe, soberbo, que eu sou o dono da verdade, na realidade, num comportamento coletivo, sempre tem que ter um acordo para isso. Né? Esse entendimento que eu acho que é fundamental quando se fala em mobilidade. Brenda, eu lembro muito bem, há 30 anos atrás, antes do novo Código de Trânsito, o trânsito era feito... O Detran não era um departamento estadual de trânsito, ele era uma delegacia de trânsito. Era um ato policial. Que, na realidade, o trânsito é comunitário, é entendimento, é cidadania, é orgulho, é comportamento coletivo, é solidariedade, é respeito, é limites, é feito para as pessoas. Aquela delegacia era feita para prender o dono do carro, o cara que era do carro. E as pessoas que são mais importantes que os sistemas. Não é? Você veja que a nossa geração, uma geração, foi criada nesse sentido. E é por isso que esse trânsito é maluco, tem esse comportamento indigesto, né? Que difícil de entender. E é por aí que eu entendo e que eu percebo que eu sou apaixonado pela mobilidade exatamente porque cuida desse sentimento de comportamento das pessoas. E não é uma ciência exata. Ela não é interpretativa, ela é comportamental. Ela é de exemplo. Não é de papo, não é de história bem contada, não é de desculpa bem dada. É de comportamento, é de número, é de salvar vidas. De pessoas. E a gente percebe essa paixão, viu, Manuel? Quando você começa a falar, realmente é cativante. E confesso a você que eu não sou tão apaixonado pela mobilidade por conta dos outros motoristas. Eu adoro dirigir, mas quando eu estou de noite, tá sozinho, e daí quando eu venho de madrugada para a região amazônica, poxa, não tem ninguém no trânsito, que maravilha, meu amigo.